Começa agora a Revista Nacional. Apresentação: Carlos Vítolo. No ar, entrevista. Tá aí o nosso advogado, doutor José Marques, o Gilson Barreto também, para a gente bater um papo, né, aqui na nossa rádio Sindicop. Vamos trazer agora um outro tema que tem sido bastante falado, bastante conversado, né, nas redes sociais. Deixa eu só desejar um bom dia aqui, doutor José Marques, um bom dia, seja muito bem-vindo. Ouve bem? Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia, Gilson. É uma satisfação estar voltando à Rádio Sindicop para esclarecimentos da categoria a respeito de temas importantes que vem sendo discutido aí no dia a dia. É importante essa comunicação com os nossos associados, com os nossos representados, para que a cada dia, certo, seja evitar qualquer dúvida a respeito de qualquer questão que seja aí em discussão dentro da categoria. Então, é importante que o sindicato esteja aqui presente e esteja orientando e informando. Obrigado, Carlos. Pois não, Gilson, desejando aí também um bom dia para o nosso advogado, doutor José Marques. Sim, bom dia, doutor. É uma satisfação, né, mais uma vez, ter aqui o doutor José Marques, chefe do Departamento Jurídico do Sindicop. E a gente precisa, né, conforme ele disse, trazer aqui esclarecimentos, porque tem situações aí na mídia, que ela vai, na rede social, né, que ela vai ganhando proporções quando tem só um ator falando, né, e ainda falando o que quer, da forma que quer. Então, é importante a gente trazer esclarecimentos, principalmente aos filiados do Sindicop, porque nós temos a prestação de contas aos filiados. E a categoria em geral, a gente tem o compromisso da verdade, né, Carlos? Conforme você falou aí. E aí aqui a gente talvez consiga conversar alguns dos outros temas aí, porque agora a gente... E aí com uma versão, né? Uma versão sendo dita. É isso daí. Eu sempre costumo dizer aqui na Rádio Sindicop, a gente não tem preocupação com curtidas, com likes, com querer crescer, não é? Em cima dos problemas que ocorrem, né? Nosso compromisso é com a verdade, né? É com a informação, é com a ética. Essa é a nossa preocupação aqui, né? A gente deixa essa questão aí de alegorias, não é? De falta de seriedade para outros que gostam aí de brincar nas redes sociais. A gente não, nosso trabalho aqui é sério e muito sério. Nós temos um departamento jurídico muito sério que trabalha demais. Nós temos diretores, a diretoria do Sindicop é uma diretoria muito séria, gente que trabalha demais, gente que dá a vida ali, sabe, pela diretoria do Sindicop. Então é por isso que a gente faz programas assim sérios, a gente traz gente séria, como nós trouxemos agora o advogado e o Ferdinando, e agora estamos trazendo aqui o doutor José Marques. Doutor José Marques, então, agora saiu aí, né, esta informação, não é? Por determinação aí do Tribunal de Justiça, a Fazenda publicou aí este prazo de 30 dias para executar a devolução do valor do imposto sindical que foi descontado no holerite dos policiais penais. Mas, doutor, quem lê só isso, não conhece a história, não sabe, né, doutor, como foi que isso aconteceu, não sabe quem foi lá e fez pedido, não é? É complicado, por isso que a gente trouxe o doutor aqui, a gente gostaria que o doutor contasse essa história para a gente, para que os nossos amigos, as nossas amigas policiais penais, que às vezes acabam vendo coisas editadas nas redes sociais, de gente mal intencionada, porque é mal intencionada mesmo, né? Então a gente traz a verdade. Gostaria que o senhor explicasse para a gente, doutor, como que está essa situação, como que é a história. Perfeitamente, Carlos. Mas antes eu queria aproveitar a oportunidade de cumprimentar, né, o Ferdinando e o doutor Justiniano, que estiveram aqui antes de nós, né, fazendo colocações a respeito da lei do policial penal, da regulamentação da categoria e também da ação direta de inconstitucionalidade ingressada no Supremo Tribunal Federal.
A AGPEM é uma das entidades que tem a legitimidade processual, uma vez que ela representa entidades a nível nacional, e com essa legitimidade, então, em nome do Sindicop, ingressou com essa ação, ressaltando aí a inconstitucionalidade de alguns artigos da Lei 1416, que regulamentou a categoria do policial penal. É importante, certo, essa discussão, e outras ações ainda serão propostas, certo? Talvez em aditamento a que já foi proposta no Supremo, mas algumas serão propostas pelo próprio Departamento Jurídico do Sindicop, porque muitas questões ainda estão pendentes, certo, de esclarecimento. A lei é muito vaga, a lei ela trouxe muito prejuízo à categoria, certo, principalmente nos enquadramentos. Policiais penais que já tinham completado, certo, como o ASP e o teto da carreira, hoje foram classificados com salários abaixo daquilo que deveriam estar. Então, muitas outras questões têm que ser discutidas ainda e, fatalmente, deverão ser judicializadas, se não em aditamento à ADIM, que já foi proposta, serão judicializadas pelos advogados do próprio Sindicop. Então, nosso cumprimento aí ao Ferdinando, nosso cumprimento também ao doutor Justiniano, por estarem aí colaborando, certo, com o Sindicop nessa empreitada de fazer a aplicação correta da lei sem nenhum prejuízo aos servidores do sistema prisional. Agora, voltando, certo, à questão principal, certo, da nossa participação nesse programa, certo, nós estamos aqui para falar a respeito da contribuição sindical que foi descontada dos olerites dos servidores prisionais nos anos de 2015 e 2017. Houve um outro desconto, mas esse desconto já foi devolvido aos servidores. Em 2015, certo, o Sindasp ingressou no Tribunal de Justiça em São Paulo com um mandado de segurança, alegando que era o único e exclusivo representante dos policiais penais no estado de São Paulo. Na época ingressou, inclusive, certo, que é uma outra manobra ilegal, certo, feita pelo Sindasp à época, certo, e devemos aqui ressaltar, certo, que o Branquinho, hoje presidente, ainda não estava no comando da entidade sindical, era outro, o presidente do Sindasp à época, certo, e algumas manobras foram feitas, inclusive, tirando, certo, a representação dos policiais penais, do ASP, à época, da representação do Sindicop. Isso deu, certo, muito trabalho ao Sindicop, continua dando muito trabalho ao Sindicop, uma vez que, por manobras feitas, certo, por esse sindicato, houve a exclusão da representação dos agentes penitenciários pelo Sindicop, e inclusive com uma publicação no Diário Oficial, à época, no Ministério do Trabalho, sacramentando essa exclusão. Nós tivemos que entrar com uma de segurança contra o Ministério do Trabalho, tivemos que entrar com ação de anulação no processo onde foi feita a fraude, em São Paulo. Essa fraude ela consistiu, certo, em um acordo feito entre o Sindasp e o Sindicato dos Servidores Públicos de São Paulo. Em conluio, certo, eles se acertaram para que o Sindicato dos Servidores Públicos não mais representasse agente penitenciário, que nunca representou, certo? E essa representação seria, então, do Sindasp. O juiz, certo, desconhecendo a realidade dos fatos, certo? A realidade da categoria, homologou esse acordo, e com esse acordo homologado, o Sindasp passou a se dizer o único representante dos agentes penitenciários no estado de São Paulo. Apostilou isso no Ministério do Trabalho, e depois disso nós tivemos aí várias consequências processuais, certo? E várias dificuldades processuais para desfazer essa
fraude, certo, que foi feita na época, e ainda temos em todos os processos, certo, essa dor de cabeça, porque a Fazenda do Estado, mesmo, certo, já sabidamente, em inúmeros processos, certo, onde o Sindicoop é autor e representante da categoria dos ASPs, hoje policiais penais, regularmente registrado no Ministério do Trabalho, regularmente inscrito no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais como representante dos ASPs e hoje policiais penais, mas a Fazenda usa, certo, essa fraude, certo, do passado para prejudicar o andamento do processo. Isso dificulta, certo, o andamento de todos os processos, uma vez que exige que o juiz oficie o Ministério do Trabalho para ver a real regulamentação, para ver o real registro do Sindicoop no Ministério do Trabalho. Então, o Sindicoop é regularmente registrado no Ministério do Trabalho, certo? Isso já foi definido, certo, em mandado de segurança, foi definido em ação anulatória desse acordo fraudulento, e é o representante legal, certo, de ASP, juntamente com o Sindicoop, juntamente com o FUSPESP e o SINDASP, ali na região de Presidente Prudente. Certo? Mas essa ação foi proposta, certo, pelo SINDASP à época, alegando, em 2015, alegando que era o único representante dos agentes de segurança penitenciária e pedia que o tribunal fizesse o desconto da contribuição sindical a favor da entidade sindical. O Sindicoop, lá em 2015, dia 5/8/2015, ingressou no mandado de segurança como terceiro interessado, como litisconsorte, necessário nesses autos, certo, alegando, certo, que não existia, certo, a unidade de representação pelo SINDASP, pela acordação, do mandado de segurança, e que existiam outros dois sindicatos que representavam os agentes penitenciários à época, era o Sindicoop e o CIFUSPESP. E já em 2015, no dia 5/8/2015, certo, o Sindicoop já pedia a revogação da liminar e a devolução dos valores que haviam sido descontados naquela época em uma parcela. Esse processo ele prosseguiu, o sindicato foi o primeiro a ingressar nos autos, depois veio a Federação dos Servidores Públicos, depois veio um grupo de trabalhadores, servidores da região de Presidente Prudente, representado por um advogado particular, mas a ação prosseguiu e foi julgada improcedente, foi negada, certo, ao SINDASP o direito de representação única e naquela decisão, certo, do Tribunal de Justiça de São Paulo já foi determinada também a devolução desses valores como pedia o Sindicoop. Nós reiteramos, certo, no curso do processo no Tribunal de Justiça por 2 vezes, certo, o pedido da devolução dos valores descontados. Não foi apreciado, certo, foi indeferido, certo, pelo relator do processo. E quando saiu a decisão, certo, foi mantida a liminar. O sindicato novamente veio, certo, a juízo, pedindo a revogação da liminar, certo, e a EPA ingressou, inclusive, com um agravo regimental contra a mantença da liminar. Houve um recurso ordinário, certo, por parte do SINDASP, ao Superior Tribunal de Justiça, e lá no Tribunal Superior de Justiça, o Sindicoop também, por 2 vezes, entrou com medida cautelar, pedindo a devolução desses valores. Certo? Não foi atendido, certo, à época, uma vez que havia sido concedido o efeito suspensivo no recurso ordinário apresentado pelo SINDASP, e o processo foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, e retornou agora ao Tribunal de Justiça em São Paulo com a determinação de que os valores sejam devolvidos diretamente na conta dos servidores, onde foi feito esses descontos. O tribunal deu o prazo de 30 dias para que a Fazenda procedesse esse desconto e nós estamos aguardando por esses dias, uma vez que o valor já foi levantado
em torno de 11 milhões de reais hoje, certo? Foram descontadas 2 parcelas de 13 milhões e pouco, que corrigidos hoje representam 11 milhões de reais. Esses valores, certo, devem ser devolvidos diretamente na conta dos servidores, certo, que sofreram desconto tanto em 2015 como em 2017. Então, não há, certo, nenhuma interferência de qualquer outro sindicato no sentido de que fosse agilizado, certo, esse desconto, ou que fosse pressionado o tribunal a devolver esses valores. Foi uma tramitação regular do processo, o processo chegou a seu fim, certo? Houve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça negando, né, confirmando a decisão de São Paulo, e negando provimento ao recurso ordinário apresentado pelo Sindasp. Essa decisão transitou em julgado e o processo baixou ao Tribunal de Justiça de São Paulo e houve a determinação do desembargador para que fosse devolvida diretamente aos servidores que sofreram o desconto. Então, a medida, certo, de determinação da devolução, certo, não foi fruto de nenhum pedido de qualquer sindicato, certo, nem mesmo do Sindicop, uma vez que todos os pedidos do Sindicop foram negados, foram indeferidos, e até com justificativa que o Sindicop entende como lógica, uma vez que houve fraude já no início do processo com o desconto, certo? Então, a Justiça entendeu melhor fazer o desconto direto na folha dos servidores e não através de nenhuma das entidades sindicais representantes dos servidores. Certo? Então, esse desconto ele está sendo devolvido, certo? Mas por determinação direta do desembargador relator do mandado de segurança, e não sob pressão de qualquer pedido de entidades sindicais. O Sindicop, no curso do processo, por várias vezes, insistiu em que houvesse a revogação da liminar e que houvesse a devolução. No entanto, não foram acatados os pedidos do Sindicop, o processo tramitou dentro da sua regularidade e hoje está sendo concluído, uma vez que transitou em julgado a decisão do Superior Tribunal de Justiça, está sendo concluído com a determinação judicial de devolução em 30 dias. Tá aí, portanto, a explicação do Dr. José Marques, o Gilson, é importante, né, a gente destacar para que fique bem claro, né, para a categoria, para todo mundo, para que a gente não saia acreditando aí em qualquer coisa que se ouve, né, nas redes sociais, mas saber quem foi que fez esse pedido, né, diretamente de desconto do imposto sindical. É importante que isso fique de uma vez por todas clara, né, Gilson? Até tem uma questão aqui, eu quero aproveitar esse comentário do nosso amigo aqui, o Leandro, né? Deixa eu subir na tela aqui, né, para a gente não achar que é... Então, pelo que o doutor José Marques discorre na entrevista, quem trabalhou em prol da devolução do imposto sindical foi apenas o Sindicop. É isso ou entendi errado? Com certeza é isso, Carlos. Tem aí oportunistas de plantão, espertalhões, né? Mas assim, lá atrás, quando tudo começou, o Sindicop fez o enfrentamento primeiro. Na época, o Cifruspesp, o dirigente era outro, o advogado era outro. Nós conversávamos, alertamos. Quando o Cifruspesp peticionou, já era intempestiva a petição. E se o Sindicop, com a assessoria jurídica, Dr. José Marques, desde o princípio, não tivesse enfrentado, peitado toda essa situação, que também tinha aí, no nosso entendimento, aí, favorecimentos políticos até, né, nessa questão, que também combatemos ela em várias esferas, esse dinheiro tinha sido descontado, não tinha nem essa briga até hoje, essa luta, né? E aí, com o despacho que você disponibilizou aí, né, em dezembro, saiu o despacho hoje e amanhã, 2 dias depois, não sei, no mesmo dia, teve um espertalhão aí que saiu lá de herói
que é o único sindicato que fez, que faz, que nunca fez nada. Foi intempestiva a sua petição lá no nascedouro. E assim, a gente não gosta de mentira, conforme você começou ali no começo, eu não tenho canal no YouTube, não tenho seguidores, eu represento o Sindicop. E eu luto pela categoria. A gente pode até demorar em dar a resposta, porque a categoria ela quer, né, se acostumou com o youtuber, e aí a categoria ela fica ansiosa, mas a gente precisa ter cautela, tem que estudar. Sou até a favor ao Sindicato Único, que tem um colega aí que está se identificando aí como Rocha Rocha, e falando um monte de coisa, que deve ser do Cifus-PESP, com certeza, desde que a categoria, olha aqui um recado para a categoria, se você acha que o Cifus-PESP te representa, se filiem todos ao Cifus-PESP, ou ao Sindasp, ou ao Sindicop. Mas a categoria escolhe qual o sindicato único e quem ela quer que realmente a represente. Infelizmente, o Rocha Rocha, não vai ter acordo com o dirigente. Até porque a situação jurídica dessas entidades, inclusive a do Sindicop, elas são diferentes. Para quem não conhece o que é sindicalismo, ficar aí falando besteira, porque eu estou vendo um monte de besteira que esse amigo está escrevendo aí, ele não sabe o que é MTE, ele não sabe o que é base territorial, ele não sabe nada. Ele está aí com o fim de tumultuar. Um sem conhecimento que está defendendo a causa dele. Aqui a gente defende o interesse da categoria. Eu sou categoria, temos que ter responsabilidade na defesa do interesse da categoria. E aqui a gente veio trazer o esclarecimento, né, dessa questão do imposto sindical, especificamente. Se der para falar mais alguma coisa, a gente pode falar também, que eu já vi várias perguntas aqui, e o doutor já falou tudo, né? E para o Rocha Rocha, que falou ali que o doutor está com muito discurso, nós podemos disponibilizar o processo na íntegra. O Carlos tem o arquivo, a gente pode deixar aqui no site e toda a categoria pode consultar o processo na íntegra, porque aqui não tem conversinha, não tem discurso vazio, igual o cidadão aí está falando, que a gente está disponível para conversar com ele também, se caso ele queira, né? Aí a categoria baixe o processo e leve para qualquer advogado, se você é conhecedor de matéria jurídica, você também vai estudar um pouco, vai aprender, né? E aí, acho que esse assunto do imposto sindical tem um despacho do juiz determinando, dizendo, mandando, Fazenda levante os valores e deposite na conta. Não tem ação de nenhum sindicato, conforme o doutor falou. Isso só um esclarecimento, né? E aí eu acho que dá até para falar, perguntaram do Ali aqui, na fase atual, o doutor pode falar o que está na fase atual, porque processo não é igual se vai ali, faz um videozinho correndo, que eu vou montar um grupo que tem que se filiar, porque eu vou distribuir tal. Não sabe nem o que é competência, não sabe o que é jurídico. Fica papagaio de pirata, replicando situações, criando celeuma no meio da categoria, no momento que nós temos que estar enfrentando o patrão. Não ficar aqui fazendo picuinha, igual o cidadão aí, que se eu não conheço, eu acho que ainda a gente vai se conhecer, o Rocha Rocha, falando do sindicato intermunicipal. Você não sabe o que é sindicalismo. Isso eu tenho certeza, pelas suas postagens aqui, eu vejo que você é um leigo. E aí, você não sabe o que está falando e está aí destilando o seu interesse, o seu grupinho. Né, Carlos? É, isso mesmo. Aliás, em vez de deixar Rocha Rocha aí, coloca o seu nome aí. Por que você não coloca o seu nome aí, Rocha Rocha? Coloca a sua foto também, aproveita, não deixa só esse R aí não, né? Vamos aparecer, porque a gente dá a cara aqui, a gente aparece, né? Faça o mesmo, né? Pois é, né?
Vamos lá, vamos fazer algumas perguntas, Gilson, que estão sendo feitas aí, né? Aproveitar esse momento, pode ser? Eu acho que aqui perguntaram do alho, o doutor pode falar, porque é uma ação nossa que tá. A gente depende da justiça, né, doutor? Com relação ao alho, certo, nós já estivemos aqui algumas vezes, certo, discorrendo a respeito do andamento desse processo. Esse processo começou em 2013, determinando a integração do EIP adicional no salário base. Nós perdemos em primeira instância, perdemos aqui em Paulo, e depois revertemos essa decisão no Tribunal de Justiça em São Paulo. O processo veio para a fase de execução de sentença, certo? À época, houve uma determinação da juíza na vara, no sentido de que houvesse o apostilamento, mas, lamentavelmente, o Tribunal de Justiça, de forma política, substituiu a juíza do feito e nomeou para a vara uma outra magistrada, certo? Com o único e exclusivo fim de dificultar a execução da sentença transitada em julgado pelo Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça, certo, que foi decidido, certo, que o adicional seria pago sobre o salário base. A tese da Fazenda é que 50% no RETEP, 50% no salário base já estaria satisfeito 100% da integração na remuneração. Certo? Essa tese ela foi afastada, certo, à época do julgamento da ação proposta pelo Sindicop, mas, lamentavelmente, certo, com a execução de sentença, com o trânsito em julgado da decisão do tribunal, começaram a aparecer, certo, algumas execuções individuais. No processo coletivo é possível, certo, que haja a execução individual, uma vez que a sentença coletiva ela se destina à categoria. O direito é de cada um dos servidores representados pelo sindicato autor da ação coletiva. Então, há essa possibilidade de execução individual e, lamentavelmente, certo, alguns servidores entenderam por bem procurar um advogado particular, entendendo, certo, que a ação coletiva ela haveria, certo, uma demora, certo, na sua conclusão, e dentro dessas ações individuais, representadas por advogados aí, lamentavelmente sem ética, lamentavelmente sem escrúpulo, aproveitando, certo, de uma decisão que já havia transitado em julgado, certo, proposta pelo Departamento Jurídico do Sindicop, não conhecendo o processo, certo, não teve condições jurídicas, certo, conhecimento jurídico suficiente para enfrentar a tese, certo, da Fazenda do Estado de que 50% mais 50% estava satisfeito o direito do servidor. Então, a Fazenda do Estado, a Procuradoria do Estado, certo, que todo mundo sabe, certo, age, certo, de uma forma um tanto inescrupulosa também, certo, nos processos, inclusive em alguns casos, certo, de má-fé, agindo de má-fé processual. Certo? A Fazenda do Estado, a Procuradoria, juntou 4, 5 decisões dadas, certo, por vários juízes, certo, nas mais diversas comarcas do estado de São Paulo, e ingressou com incidente de demanda repetitiva, e lá a Fazenda alegava 50-50, estava satisfeito o direito, e foi isso que foi julgado no tribunal, certo? O Sindicop não foi chamado, certo, nesse incidente de demanda repetitiva, uma vez que se tratava de ações de execução individual, e, infelizmente, saiu um acordo, certo, nesse incidente, sacramentando que 50-50 estava satisfeito o direito do servidor. O Sindicop ingressou aqui na vara com o cumprimento de sentença, certo, combatendo, inclusive, essa decisão do incidente, uma vez que não foi chamado a lide, certo, para defender a sentença que era
certo, dada em uma ação coletiva proposta pelo sindicato. O sindicato não foi chamado, certo, a participar desse incidente no Tribunal de Justiça, e a juíza aqui, certo, se baseando naquilo que foi decidido nesse procedimento de incidente, decidiu, certo, pela improcedência do cumprimento de sentença, entendendo que, em virtude da decisão no incidente, 50-50 estava satisfeito o direito do servidor. E não era isso, certo, que tinha sido decidido na ação do Sindicop. A ação do Sindicop já havia transitado em julgado, certo? A ação do Sindicop é um direito sacramentado, certo? Não havia possibilidade de ser alterado, a não ser por ação rescisória, cujo prazo já havia se esgotado para a Fazenda do Estado de São Paulo. O sindicato apelou, certo, da decisão do cumprimento. O Tribunal de Justiça manteve, certo, entendendo que a decisão no incidente era a que deveria prevalecer. O sindicato, então, ingressou com 2 recursos. Um no Superior Tribunal de Justiça, com recurso especial, e o outro no Supremo Tribunal Federal, com recurso extraordinário. O sindicato trouxe, certo, para fundamentar esses 2 recursos, certo, a decisão que foi dada pelos policiais militares. Os policiais militares tiveram sucesso na ação do Ali no Supremo Tribunal Federal, já em fase de execução de sentença, certo, a Fazenda do Estado tentou, com uma ação rescisória, reformar a decisão que havia sido dada pelo Supremo Tribunal Federal, mas o Estado perdeu essa ação rescisória. Então, ficou valendo aquilo que o Supremo já havia decidido, que não cabia, certo, o pagamento de 50-50, e sim de que o valor haveria que ser integralizado totalmente no salário base do servidor. Então, essas decisões foram dadas aí aos policiais militares, que estão fundamentando, certo, os recursos do Sindicop, e nós temos a esperança, certo, que será revertida a decisão no Superior Tribunal de Justiça, uma vez que já existe essa decisão aos policiais militares e o direito é o mesmo, certo? Então, não há como, certo, o judiciário entender de forma diversa daquilo que já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Esse processo ele está aguardando, certo, a subida ao Superior Tribunal de Justiça, certo? Tem um agravo feito pelo Sindicop, no Tribunal de Justiça em São Paulo, e por esses dias deve subir ao Superior Tribunal de Justiça. É julgado no Superior Tribunal de Justiça, se favorável ao Sindicop, desce para execução, se for desfavorável, o próprio tribunal encaminha para o Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário já existente. Então, o que tem que se fazer é aguardar, certo? E nós, certo, apelamos, certo, a todos os servidores, certo, que busquem as entidades sindicais para a defesa de seus direitos. São as entidades sindicais que têm um corpo jurídico, certo, capaz, certo, de defender corretamente, certo, o direito dos servidores, certo. O departamento jurídico, ele no dia a dia, certo, ele está estudando e analisando, certo, toda a legislação que cabe a garantia do direito do servidor, certo. Os advogados dos sindicatos, eles estão no dia a dia acompanhando as decisões judiciais, certo, de primeira, de segunda, de terceira instância. Então, tem o dia a dia voltado, certo, ao direito do servidor. Então, procure, certo, as entidades sindicais para a defesa de seus direitos, certo? A busca, certo, de advogado, de terceiro advogado, certo, sem a experiência necessária, certo, nem sempre dá certo. Nós vemos aí na própria ação da contribuição sindical, certo? Um grupo de servidores, eu acredito que uns 15, mais ou menos, buscaram advogado particular e a ação foi julgada, certo? Voltou agora para execução, o valor vai ser de contribuição sindical vai ser devolvido diretamente, certo, no olerite dos servidores, certo? E esses servidores vão ter que pagar, certo? O que foi contratado com advogado particular.
Então, busque sempre o advogado dos sindicatos, certo, que representam a categoria, certo, para satisfação de seus direitos, certo? Procure sempre quem tem o dia a dia voltado, certo, à garantia do direito dos servidores, que são os advogados das entidades sindicais que representam esses servidores. Gilson, você tem alguma questão sobre isso ou eu posso passar a pergunta? Vou dar uma prévia rapidinho, depois eu vou para as perguntas. Tá. Porque aqui tem bastante coisa do aposentado. Isso. A gente lutou por policial penal, aí já falei ali na hora com o doutor, da entrevista com o doutor Justiliano, né? Mas vou falar mais uma vez aqui, porque fica gravado. Nós estamos acompanhando tudo. A gente só não é youtuber. O Sindicop oficiou a SPPrev tem que responder o Sindicop. Com base na resposta dela, nós vamos estudar as melhores ações. Porque parecer não é lei. Está lá na lei que vai ser transformado. Aí São Paulo tem situação específica, que a gente já discorreu aqui, que a gente tem que analisar. Os colegas estão recebendo o e-mail da SPPrev. O governo também quer ajudar a tumultuar. O governo ele faz a parte dele. O pessoal que é servidor público tem que entender que o governo não é pai, é patrão. Ao contrário de que se brinca no meio da categoria, porque eu sou categoria, eu sei o que acontece. Então é assim, nós, enquanto um representante jurídico, a gente sabe os caminhos. Mas a gente não vai ficar antecipando conversinha para ter visualização, para ter like, para que sou salvador da pátria. Não é. Não é. Quem quiser acreditar, acredite, porque o livre-arbítrio é de todos, né? Está aí para todo mundo. E a gente está com conhecimento de tudo. Tem aposentado aqui também. Todos esses aposentados foram os que lutaram pela Polícia Penal. Aí tem 2 anos de conversa com esse governo que não dá para colocar como confiável, né? E ainda tem gente da categoria defendendo esse governo. Então, é assim, a categoria tem parcela de responsabilidade. Na hora do voto, é a oportunidade da gente tentar, pelo menos, né? Mudar a situação. E aí, a gente tem que conviver com isso aqui. E vamos conviver com responsabilidade, fazendo tudo o que nós temos que fazer. E assim, agora, do que está, temos ações políticas para fazer na Assembleia Legislativa, com uma base que é pequena, porque o governo de São Paulo tem a maior base ali, e vamos fazer as ações judiciais também. Mas, do sindicato, o marco que a gente está esperando é a resposta do ofício. Eu recebi a carta, posso fazer uma ação individual? Até pode, mas a hora que o sindicato ele faz uma ação coletiva, ele abarca todo mundo. E aí, assim, continua um leigo jogando contra a categoria, aqui, participando. Porque o que o doutor Marx falou do imposto sindical, até hoje, os efeitos do que o falecido presidente do Sindasp fez, pela usura dele lá na época, reflete nas ações judiciais. Você não sabe o que é sindicalismo, não fica falando besteira na rede social. Eu vou ter que ser bem objetivo, porque daí a procuradoria, o babaca que fica falando isso aí, perdão das palavras, ele fica criando prova para a procuradoria catar e colocar nos autos dos processos. O Sindicop ele tem direito a ter regionais em 10 municípios. Mas podemos ter filiado no estado todo. Nós podemos ser o sindicato único. Se você que estiver assistindo aqui acredita no Sindicop e quer um sindicato único, se filie ao Sindicop. Fortaleça a luta, venha participar. Aqui você vai ter a transparência que o cidadão ali está falando, que não tem nos outros sindicatos. Porque se vocês procurarem na internet prestação de conta dos outros sindicatos, vocês não vão ver publicado. O Sindicop todo ano faz a sua prestação de contas. E assim, tem outras situações que a gente é visível, é só vocês quererem ver.
E todo o trabalho que é feito aqui é com responsabilidade. Nós temos um corpo jurídico, que o doutor Paulo está aqui há mais de 20 anos. O doutor Marcos está aqui desde 2010. Os advogados trabalham aqui. Aí, se a gente sair procurando o corpo jurídico dos outros advogados, eu dou a liberdade para os filiados dos outros sindicatos fazerem isso. Sabe? Está aí no mundo. E o cidadão, ele fica aqui jogando contra a categoria. No imposto sindical, o Sindasp jogou contra a categoria. No Ali, o Sindasp jogou contra a categoria. Nós tivemos que combater. Tem fraude para todo lado nessa história do Ali aí, dos outros sindicatos contra a categoria. O Cifuspesp fez análise de decisão e não sei o quê. A Procuradoria cata tudo que esses caras publicam e coloca no processo para dizer que o Sindicop não tem legitimidade de defender o interesse seu, categoria, porque nem toda categoria é filiada ao Sindicop. Aí as verdades têm que ser ditas, porque a hora que fica um youtuber fazendo aqui um monólogo, falando as verdades que ele entende que é verdade, aí fica fácil. Porque eu não tenho a disposição de ficar criando celeuma entre entidades sindicais. Vocês não veem partido Sindicop isso. Isso são atos e práticas antissindicais. Para quem diz que quer sindicato único, ficar fomentando essa bagunça aí é um sem noção. E o grupo que está com ele é pior ainda. E eu estou aqui. O Rocha, que quiser conversar, o outro que quiser conversar, nós estamos aí todos os dias e vamos se encontrar, com certeza, em São Paulo, pelos caminhos aí a gente pode estar conversando e tirar aí as diferenças, né? Caso queiram. No mais, não atrapalha a categoria, porque o que você está fazendo, Leite, você está acabando, você está dando munição para o governo ficar agindo contra a categoria Polícia Penal de São Paulo. Se você não tem responsabilidade, sai de cena. Direto e reto. Não tem competência? Vai estudar. Porque aqui a gente estuda e tem um sindicato preparado, igual eu já vi outros colegas aqui fazer comentários. As ações vão ser feitas, mas existe tudo, prazo, ato, estudo, e não oba-oba. A ação política, nós vamos fazer, vamos para a Lesp, a gente conversa com assessores. Tem coisa que é privativo do governador? Mas a gente vai pedir para deputado propor. Nós vamos fomentar a discussão. E chamamos a categoria a vir junto também. Porque é interesse nosso, categoria. Eu sou aposentado, eu tenho integralidade e paridade. Quem entrou depois de 2016, o salário vai ser a média, 60%. Buscar estudar a nossa situação, seriedade, responsabilidade, sem ficar aqui fazendo palhaçada. Um cara desse é palhaço, leigo e não sei se ele está ganhando. Deve estar ganhando alguma coisa, com certeza deve estar ganhando. Sindicato único, eu sou a favor. Se a categoria escolhe o sindicato que melhor represente, e se todos a eles. Aí os outros vão morrer, sabe por quê? Inanição. Se você não serve para nada, você vai sair de cena. Desculpa o desabafo, de repente a gente até baixou o calão um pouco, né, Carlos? Mas tem hora que tem que dar um recado, né? Tem mesmo, viu? Rocha virou poeira, viu? Porque aqui ele não entra mais, tá bom? Até a pedido de outras pessoas aí. Lamentavelmente. Se quiser entrar, entra, mas entra com o nome verdadeiro, mostra a cara, põe a foto, porque aqui a gente não se esconde nada. Quem não deve nada, né? A gente, por exemplo, aqui, a gente mostra a cara, não é mesmo? Beleza? Mandando aqui um abraço, né, para os nossos amigos ligados aqui na Rádio Sindicop, né? Participando com a gente. Pessoal ligadíssimo desde as 9 da manhã, viu? Parabéns, muito obrigado aí. Pessoal, lembra de dar aquela curtida, pessoal. Vai lá, ó, curte, dá aquele like, entendeu? Compartilha, porque depois à tarde nós vamos separar esses dois bate-papos. Vai ter 2 entrevistas separadas logo no início do período da tarde, tá bom?
lá no nosso site, nas nossas redes sociais. Beleza? Tá joia? Então, aí você também poderá compartilhar, né? Porque você faz parte desse processo. Isso aqui é feito para você, né? Se não for você, policial penal, participando, não tem o menor sentido, né? A gente fazer. É por isso que o Sindicop completou aí, né, presidente? 35 anos, viu? Realmente, parabéns. Ô, doutor, me mandaram aqui uma mensagem, Antônio Carlos, através do nosso WhatsApp, porque ele falou que eu coloquei na tela aqui. Eu vou até colocar de novo, porque é muito interessante, viu? Ele falou que o nome que aparece, deixa eu só ver qual foi agora, eu acho que foi essa daqui, do sindicato, acho que é essa daqui, ó. O nome que aparece é Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo. É estranho, né? Como que também uma instituição quer representar os agentes penitenciários. Aí, doutor, vamos supor que estamos na Copa do Mundo, né? Eu sou o Galvão Bueno, o senhor é o meu comentarista de arbitragem e eu pergunto, pode isso, Arnaldo? Olha, isso faz parte, certo, da fraude que foi feita lá atrás, certo? O CASP, à época, certo, pelo seu falecido presidente, ele comprou, certo, esse sindicato aí sindicato de agente penitenciário e funcionário da Secretaria da Justiça. Ele tinha facilidade, ele era afiliado a um partido político, esse partido político tinha acesso, certo, ao ministro do Trabalho à época, certo, o Paulinho da Força, certo, ligado, certo, ao ministro à época e facilitou, certo, a tramitação dessa fraude dentro do Ministério do Trabalho. Então, essa fraude, certo, ela foi já comprovada, certo, no judiciário, nós fizemos ações judiciais na Procuradoria, no próprio Supremo Tribunal Federal, numa ação contra o Paulinho da Força, mostrando, certo, que havia venda de CNPJ de sindicatos fantasmas à época, certo, os sindicatos que estavam desativados, esse aí era um deles, certo, e foi comprado pelo Sindasp, em prejuízo de todos os outros representantes dos ASPs à época, certo? Isso foi para a Procuradoria, isso nós temos documentos que comprovam tudo que foi feito à época, certo? E desde essa época aí, certo, a gente tem dor de cabeça, certo, para poder desfazer, certo, essa mentira formal, né, que foi feita aí pelo presidente do Sindasp à época. Lamentavelmente, certo, aconteceu, certo, e nós nos defendemos e, felizmente, certo, nós conseguimos mostrar a verdade. O Sindicop está aí com 35 anos de idade, ativo, forte, representando e bem representando, certo, todos os servidores do sistema prisional. Então, lamentavelmente, certo, esse nome que aparece aí no processo, certo, agente penitenciário e servidores, né, funcionários da Secretaria da Justiça, foi o sindicato que foi comprado à época pelo Sindasp, com outro CNPJ, certo? O sindicato tinha um CNPJ, lá tinha também uma associação, depois compraram esse CNPJ e esse CNPJ foi reativado lá no Ministério do Trabalho como representante do agente de segurança penitenciária. Depois foi excluído, certo, da representação dos servidores da Justiça, porque já existia um outro sindicato representando esses servidores, e ele passou, então, a ser sindicato de agente penitenciário do Estado de São Paulo. Mas faz parte da fraude que foi cometida lá atrás e que deu muito trabalho e dá ainda trabalho ao Sindicop e nas ações judiciais em que são propostas. Nós tivemos uma ação onde foi, certo, pela Fazenda do Estado de São Paulo, certo, a ilegitimidade do Sindicop e a falta de registro do Sindicop no Ministério do Trabalho. Isso foi discutido, certo? Demorou mais de 2 anos, certo, para
que essa questão fosse decidida no judiciário. Vai ofício para o Ministério, volta ao ofício do Ministério, fazendo inciso, a gente pede a aplicação da pena de litigância de má-fé, a Fazenda insiste que o sindicato não tem registro, volta ao ofício para o Ministério do Trabalho, vem o ofício do Ministério do Trabalho. Então, isso dá uma dor de cabeça danada, certo? E quem é prejudicado com isso? A categoria, certo? Porque é uma ação que poderia, certo, ter reduzido seu prazo de conclusão aí mais de 2 anos, certo? Ficou parada, certo, numa discussão besta, boba, certo, em virtude de fraude, processo de fraude que foi praticada por outro sindicato que se diz representante da categoria. Então, certo, eu acho que, como o Gilson já disse, né, no seu desabafo, certo, o Sindicop é um sindicato sério, o Sindicop é um sindicato que atua, certo, em favor da categoria, certo, é um sindicato que não fica aí na mídia, certo, falando baboseira, certo, discutindo questões que não interessam, certo, de perto ao servidor prisional, certo? Então, é um sindicato que se pode confiar, é um sindicato que mostra trabalho, que mostra resultado, certo? Que defende única e exclusivamente o servidor prisional. Então, nós estamos aí para avançar nessa luta, certo? E, infelizmente, essa questão aí já foi debatida judicialmente, já foi resolvida, né, à exceção das ações judiciais que o sindicato propõe, que vem à baila, certo? Essa questão de representação aí. Tá aí. Gilson, acho que é isso, né? Conseguimos aí trazer os detalhes. Mais alguma pergunta que você viu aí?